Olá, hoje eu vim falar sobre Leave No Trace. Você já ouviu falar nesse termo? Significa não deixe rastros. A discussão sobre o mínimo impacto das pessoas em atividade no ambiente natural começou nos Estados Unidos nos anos 60. E somente no ano de 1994 é que surgiu esse termo e os 7 princípios do Leave No Trace, chegando ao Brasil para conhecimento de todos. Os 7 princípios básicos para a geração do mínimo impacto possível das pessoas no ambiente natural são ideias muito simples e que podem facilmente ser compartilhadas com amigos, trilheiros e pessoas que você conhece e que frequentam e praticam atividades no ambiente natural. Não se trata de restringir o acesso das pessoas à natureza, mas sim de orientá-las, de informá-las sobre quais seriam os mínimos impactos, o menor impacto que poderia ser gerado com a presença dela no ambiente natural e nos seres que ali vivem. A ideia do Leave No Trace é conscientizar as pessoas sobre o menor impacto possível e, através disso, incentivá-las a aproveitarem a natureza com consciência e responsabilidade. Quanto mais pessoas tiverem a consciência sobre as práticas responsáveis na natureza, mais tempo a humanidade terá a natureza para usufruir dela. Meu nome é Ione Maculan, eu sou guia de turismo de Santa Catarina, idealizadora e organizadora das ações das mulheres na natureza, que promove turismo de aventura exclusivo para mulheres, com sede aqui em Santa Catarina. Como guia de turismo, eu me sinto responsável em compartilhar as informações sobre as práticas, os 7 princípios básicos do Leave No Trace, porque a cada grupo de mulheres que eu conduzo para a natureza é um novo pelotão de pessoas conscientes sobre a natureza, suas necessidades e suas responsabilidades. Vamos lá então aos 7 princípios básicos do Leave No Trace. Princípio número 1. Planeje e prepare-se com antecedência. Isso significa que você deverá verificar os mapas, deverá compreender qual é o seu trajeto, qual é a trilha que você irá caminhar, se for uma trilha, a prática que você irá realizar, quanto tempo vai durar, qual é a quantidade de comida que você precisa levar para essa quantidade de tempo, como você vai armazenar os seus resíduos, seus dejetos e seu lixo orgânico, acondicioná-los para trazê-los de volta, saber e entender quais são as regras de legislação vigente para aquele local onde você estará. Cada parque tem suas regras, você é responsável pela sua segurança e pela segurança do entorno de onde você estará. A falta de planejamento normalmente leva a danos ao próprio trilheiro e ao meio ambiente por onde ele passará, onde ele estará. Viaje e acampe em superfícies resistentes. Escolher o ponto de acampamento é de grande responsabilidade. Eu, como organizadora dos acampamentos, seja de alta montanha ou acampamento em camping mesmo, de modo mais simples, mais urbanizado, a gente sempre deve considerar alguns pontos importantes na hora de escolher o ponto de armar a sua barraca, de erguer o acampamento, que é muitas vezes do grupo todo que eu conduzo. Então, em alta montanha, a gente evita a exposição em planícies retas e altas, onde tem maior chance de ter ventania, já que em alta montanha o tempo vira muito rapidamente, de preferência próximo a lugares que tem ponto de água para a gente reabastecer as garrafas de água para beber, mas também para fazer comida, e que tenha de alguma forma alguma proteção contra o vento, né? Então são pontos específicos e o guia vai saber identificar esses locais
porque certamente terá feito a visita técnica anterior antes de levar o grupo, para que com responsabilidade oriente a instalação do acampamento do seu grupo naquele ponto mais protegido e que seja atendido pelo ponto de água. É importante observar se o terreno não é encharcado ou se não irá encharcar para o caso de uma chuva surpreender na madrugada. Se não é um ponto por onde escorre água na montanha ou no lugar em que você está no parque, né? E também aproveito para dizer que leito de rio não é lugar para se colocar barraca, não é lugar para erguer acampamento. Mesmo que atenda um ponto de que seja sobre uma pedra ou uma rocha firme, mas é num leito de rio, então fica muito contraditório. E certamente você já deve ter ouvido falar das cabeças de água, que é quando no lugar que você está, o tempo está bom, está firme, às vezes até tem sol, porém numa região próxima, por onde passa esse rio, onde é o leito desse rio, onde é a nascente muitas vezes desse rio, chove e ele enche lá em outra região, trazendo em poucos instantes, em poucos minutos, nem dá minutos, é de um minuto para o outro, ele enche de repente, levando tudo que tem à sua frente, às suas margens e transbordando, causando grandes prejuízos, como se tem histórias e registros para quem quiser procurar mais informação sobre isso. Então, deve-se observar muitos pontos para se orientar um grupo ou definir um lugar para acampamento. Princípio 3. Descarte o lixo orgânico e dejetos de maneira adequada. Então, vamos lá. Esse item 3, esse princípio 3, dá o que falar. Porque o que eu vou explicar agora, muitas pessoas talvez não tenham ouvido ainda. Mas nós não devemos deixar na natureza nem cascas de fruta, por causa do microambiente, dos animais que vivem ali. Você pode pensar que é orgânico, que vai se decompor, mas não para aquele bioma, tá? Então, a gente não deixa nada e também não leva nada. E no decorrer desses 7 princípios, a gente vai falar mais sobre isso. Então, se você faz uma travessia de 3 dias, a casca da tangerina que você comeu lá no primeiro dia, você vai carregar por 3 dias. Então, a gente vai com essa consciência que o caroço da maçã, a casca da banana deverá ser carregado contigo durante todo o percurso da sua aventura no ambiente natural, até ser possível destiná-lo de maneira apropriada para o recolhimento ou descarte, com separação, o que é reciclado, o que é orgânico. Vamos falar também sobre os dejetos, né? O que são dejetos? É tudo que o ser humano dejeta, tudo que a gente libera de resíduos num percurso ou num tempo maior, quando a gente está vivenciando uma aventura, por exemplo, uma trilha mais longa ou, de novo, como exemplo, uma travessia. Fazer cocô não deve se fazer a qualquer jeito. Hoje em dia é importante que você compreenda a necessidade das boas práticas sobre esse ato. Tem lugares que você deverá fazer um buraco de 15 a 20 centímetros, evacuar dentro desse buraco e tapar esse buraco. Então, para isso, você deve ser orientado pelo seu guia, pela sua guia, a levar uma pazinha de jardinagem, algo que você possa manusear a terra de forma mais simples, né? E quando esse percurso não tem muita terra para essa boa prática ser executada, existe hoje uma opção que é o sheet tub. Sheet tub pode ser feito de maneira muito simples, construído artesanalmente, na maioria das vezes que se vê falar de sheet tub, que é com cano de PVC, com tampa embaixo e tampa em cima,
onde você vai evacuar sobre um jornal, colocar cal, fechar e colocar esse pacote fechado no sheet tub e tampar. Então você vai carregar ali o tempo do percurso da sua aventura. Tem parques hoje em dia que não permitem a entrada do aventureiro, da trilheira, sem o sheet tub, porque já são parques que têm esse olhar para preservação maior, ou que já sofreram muitos danos pelo uso inconsequente das pessoas que desejam estar e usufruir das belezas e dos benefícios da natureza, porém não cumprem com a sua parte. Estão levando mais oxigênio, mais renovação espiritual, estão deixando lá um monte de merda. Então a gente precisa olhar para isso, e nós, como um grupo de mulheres único do Brasil organizado a este nível profissional, precisamos ter a consciência de que devemos levar para nossa caminhada, para nossa jornada na natureza, ou a pazinha, né? Ou os dois, a pazinha de jardinagem para a gente, em alguns casos, abrir buracos e evacuar dentro, tampando depois, e que isso seja feito pelo menos a 50 metros de fontes de água, né? Então, onde a gente percebe que não vai afetar o ecossistema ali, nem com poluição de água, nem gerar doenças para os animais que vivem naquele bioma. E o sheet tub, né? Então é uma casadinha, assim, em momentos eu oriento levar o sheet tub, em alguns momentos a pazinha resolve bem. Tem alguns lugares que são tão frequentados, as pessoas vão num efeito manada, que a pazinha e o buraco não resolvem, porque a pessoa nunca vai ter uma privacidade de dar uma caminhadinha, cavar um buraco e fazer todo aquele ritual. Ou então vai ter tanta gente que você vai cavar um buraco e vai encontrar ouro ali, né? Uma outra surpresa de alguém que chegou primeiro. A gente ri, mas é o modo que a gente tem de colocar informação, e muitas pessoas recebem pela primeira vez essa orientação e ficam surpresas, né? Mas este é o nosso nível de organização, sempre compartilhando a informação do modo mais correto que deve ser feito, e a partir disso fica na consciência e no bom senso das pessoas, né? Das pessoas também fazerem a sua parte. E logo ter esta novidade, desta nova prática como normal. E criar um hábito, então, de organizar sua mochila e dentre a lista de itens do que levar, uma pazinha ou o sheet tub ou os dois. Princípio 4. Deixe o que encontrar. Deixe o que encontrar significa que você vai conhecer uma bela praia de pedras e que você vai deixar aquelas pedras exóticas e diferentes em formato de coração, em formato que representam para você lá no lugar que elas estão. Imagina se cada pessoa levasse um pedaço do cenário, das belezas naturais, dos nossos entornos, dos nossos destinos. Logo, não iria ter mais pedrinhas suficientes na praia para estarem lá, e a gente chega lá e se surpreender com aquela beleza natural. E atenção, retirar elementos da natureza também é crime ambiental. Tem essa prática de levar para casa uma pedrinha, um cristal, uma lembrança que é parte do cenário natural, pode também ser considerado crime ambiental. Tem lugares que isso já é tão levado a sério que tem fiscalização na saída do parque, e se a pessoa está saindo com um cristalzinho, uma pedrinha que é conferido, paga multa de valor altíssimo, além de ter que devolver. E além da guia que está conduzindo aquela pessoa também pagar multa. E o guia local também, e a agência também. Então, compreendam, isso já foi muito falado, né? Eu costumo escrever essas práticas no briefing de cada ação. Então, para cada destino que a gente deseja realizar,
Tem um briefing, que é o descritivo técnico, o que, como, por que, quando, o que levar, o que vestir, e alguns comportamentos que a gente conta com bom senso. Mas isso já está tão sério a nível de que a gente precisa hoje gravar um vídeo para ver se consegue mais atenção, se desperta mais a consciência das pessoas. Então, minhas lindas, meus amores, minhas queridas, podem tirar uma foto, podem olhar e gravar na sua memória, nas janelas dos seus olhos, se encantarem com aquele momento, mas deixem tudo na natureza. E o mesmo vale, deixe tudo como está. Se a porteira estava aberta antes de você chegar, deixe aberta. Se a porteira estava fechada, deixe fechada. Porque normalmente quando tem porteira é porque são terras de algumas pessoas, organização de uma comunidade local, e você não deve intervir em nada, nem na porteira aberta, fechada que eles deixaram lá. Princípio 5. Minimize os impactos das fogueiras. O uso das fogueiras degrada o ambiente natural. E a necessidade de ter a lenha, que é o combustível que alimenta a fogueira, degrada a natureza, degrada o ambiente. Eu tenho principalmente duas considerações. Nós, nas mulheres na natureza, quando a gente deseja fazer fogueira, a gente usa, na maioria das vezes, a fogueira suspensa com malha de aço, quando o fogo nem toca o chão, e já leva a lenha comprada, já leva tudo pronto e não retira do ambiente natural a lenha. E as fogueiras estão cada vez menos, porque os fogareiros têm substituído a necessidade de fazer o fogo para ser feita comida em acampamento, principalmente de alta montanha. Então, as roupas de alta montanha também, por sua vez, estão sendo confeccionadas com a tecnologia que mantém o seu corpo mais aquecido, mais seco, né? Mais impermeável, mais leve, que atende mais a necessidade de aquecimento. Enquanto isso, os fogareiros estão vindo com tanta tecnologia que se faz jantinhas maravilhosas e gourmet no meio do nada, em alta montanha, sem a necessidade de fazer a fogueira para este fim. E tem parques que já proibiram fazer fogo. Tem parques que não tem nem autorização para isso. Mas se você estiver num ambiente que permite fazer a fogueira, então cuide alguns pontos, faça a fogueira onde já é destinado para ela ser feita, um ponto específico onde é feita a fogueira. Evite fazer fogo em raízes de árvores. Faça a fogueira de modo correto, e tem jeito correto de se fazer fogo. Você deve, por exemplo, fazer a retenção ao redor do fogo, né? Você pode fazer com terra, com bloco de barro, com pedras, fazer um buraco. Então tem um jeito certo que se faz a fogueira para o fogo não se espalhar. Então tem hora certa, local certo, ponto certo e modo de fazer. E eu ainda alerto para o rescaldo, que é não esperar que a fogueira vá se apagar sozinha, né? É fazer o rescaldo, que é eliminar qualquer vestígio de fogo, faísca ou brasa que tiver ali naquele ponto onde foi feita a fogueira. Fogo é algo muito sério e precisa ser cuidado, senão gera grandes problemas. Princípio 6. Respeite a vida selvagem. Claro que ninguém vai judiar dos animais, hoje em dia a gente conta com isso, é o mínimo, mas respeite a vida selvagem significa um pouco além. Significa que você não deve entregar banana para o macaquinho na trilha. Significa que você também não deve deixar cascas e restos de fruta na trilha, porque eles vão se alimentar disso e depois eles vão entender que o ser humano é que alimenta eles, e isso mexe com todo o ecossistema, e eles podem até ficar doentes, porque os alimentos que nós comemos não devem ser os mesmos que eles comem. A gente pode estar levando doença para ele. E também cuidar da vida selvagem é não tocar nos animais, porque o que para nós é inocente
e sem intenção de feri-los e machucá-los, a gente pode estar, através das nossas mãos, passando alguma doença para eles. Porque são animais que vivem naquele tipo de ecossistema. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de onde eu falo com vocês, que eu gravo esse vídeo em Florianópolis, onde conduzo muitos grupos de mulheres em trilhas de toda a região. Tem a trilha da Costa da Lagoa, que tem muitos macaquinhos fofos e lindos, e a gente quer chegar perto e quer dar a banana. Pois veja bem, de tanto isso ser praticado com pessoas que são ignorantes no sentido literal da palavra, que desconhecem o mal que essa prática faz aos animais, eles já na trilha da Costa da Lagoa chegam a atacar as pessoas que estão fazendo a trilha, porque eles querem comida. Eles associaram que as pessoas que passam ali são pessoas que alimentam eles, e eles atacam irracionalmente, óbvio, com agressividade as pessoas que passam ali e fazem a trilha. Principalmente se vê alguém carregando um saquinho, né? Um saquinho plástico, que eles associam que naquele saquinho vai ter comida, vai ter lanchinho, vai ter sanduíche, vai ter banana, vai ter maçã. Veja só a gravidade e a evolução de uma prática que muitas vezes para nós, principalmente as mulheres, né, que caem de fofura, né, quando vem um animalzinho assim na trilha. E uma outra situação que pode acontecer, e isso tudo que eu relato são fatos que eu já vi, já vivenciei ou que chegaram para mim de outros profissionais que trabalham como eu no turismo de aventura. É que, por exemplo, deixar restos de comida, seja um caroço de maçã, uma casca de banana, casca de tangerina, que são exemplos que eu costumo dar porque é o que mais se vê, né, nessas práticas, deixar na natureza, isso pode trazer outros tipos de animais a frequentarem e a buscarem aqueles alimentos, e então, por consequência, muda o bioma de uma forma mais agressiva. Por exemplo, passa a ter mais cobras no caminho, porque aqueles restos então alimentam mais ratos. Os ratos vêm e as cobras vêm por causa dos ratos, né? E quando vê, já muda tudo e aparecem até mais serpentes no caminho das trilhas. E tem algumas histórias, né? Por exemplo, se você leva ovo cozido, que é um lanche comum, um clássico para as trilhas, os lagartos adoram ovo, e eles já buscam, já esperam o turista e o trilheiro chegar, e se você largar a mochila meio descuidada com o zíper entreaberto, eles podem entrar lá dentro da sua mochila e fazer uma bagunça, né? E você vai encontrar um lagarto na mochila, vai ficar sem o lanche, vai esculhambar com o ecossistema daquela região, porque não era para dar ovo pro lagarto. E assim uma história leva a outra. Eu costumo dizer também para as meninas fecharem bem o zíper das barracas, porque pode entrar lá mosquito, pode entrar lagarto, pode entrar serpente, né? E por quê? Porque os animais têm o faro muito sensível, não é como nós, que sentimos só quando o cheiro está muito perto do rosto. Eles sentem o cheiro de comida à distância, né? E só por estarmos ali manifestando aquele cheiro daquela comida, porque para eles é uma delícia, eles querem vir atrás, e acaba que no meio da noite você pode acordar com um amigo novo na sua barraca, né? Princípio 7. Tenha consideração pelos demais visitantes. Amigos, vocês devem ter algum caso que vocês fizeram uma trilha e tinha aquele sem noção lá com uma caixa de som, fazendo baderna, né? Colocando uma música que ele adora ouvir e considerando que todos gostam muito daquela mesma música. Pois o que você busca quando você vai para a natureza, né? Conexão à natureza em si, os sons da natureza, que você só ouve no silêncio. Então, é preciso respeitar o espaço do outro, e você também deve ser respeitado. O comportamento é de educação, é de respeito.
O seu espaço termina quando começa o espaço do outro. Então você não pode querer trazer a cidade, o seu mundinho que você vive no seu quarto, na sua casa, para a natureza. Então fica em casa. A proposta da natureza é a gente restabelecer o equilíbrio, é a gente ouvir os sons dos pássaros, o barulho da chuva sobre as folhas, é ouvir o silêncio, é prestar atenção na natureza, que é muito minimalista, né? É prestar atenção no seu corpo, em meio à natureza, e não ouvir uma baderna de um outro grupo, outras pessoas que chegaram lá sem orientação, né? E sem consciência nenhuma de respeito às outras pessoas e à própria natureza, porque baderna, bagunça, comportamento errado, né? Aí às vezes a gente vê pessoas com práticas todas erradas na natureza, né? Deixando lixo ali e até fumando. Então é um monte de problema que a gente vê. E esse vídeo serve também para mais pessoas terem as informações, porque muitas pessoas não têm a informação. Ou estão indo pela primeira vez, ou nunca participaram de um grupo organizado profissional, onde essas informações vêm de uma maneira mais séria, né? Como parte da organização da expedição. E tem algo muito importante que eu preciso falar, que é quando você vai para a natureza e passa ou até se instala por algum momento em comunidade, uma comunidade local. Então, tem um senhor João e a dona Maria que moram naquela fazenda a vida toda, e para acessar a trilha da travessia, você vai passar pela casa deles. Então, o que é normal para você não vai ser tão importante quanto o que é normal para eles, que já estão lá instalados uma vida inteira, e você é o estranho, a estranha que está chegando lá. Então, como se respeita essas pessoas? Se respeita na educação, e de repente eles não estão acostumados a verem homens sem camisa, mulheres de top. Então, se organizar e ter uma percepção de muito respeito pelas pessoas que habitam a comunidade local, de algum ponto que você vai passar para cumprir sua aventura na natureza, né? Então, você precisa estar atento a isso, né? O que é o seu normal não interessa nesse caso. É importante que prevaleça um grande respeito sobre a cultura desta comunidade que você está entrando. Você está ali como visitante, como passageiro, como trilheiro, como aventureiro, e você deve estar aberta a receber informações culturais diferentes. Ouvir mais, falar menos, não querer botar música, se vestir adequadamente, falar de forma respeitosa, né? Compreendendo o olhar deles sobre as coisas ali. Esses foram os 7 princípios do Leave No Trace. Não deixe rastros, leve fotografias e boas memórias. E eu reforço para vocês o convite para vocês estarem com um grupo organizado, com guias credenciados, buscar informações sobre o destino e compreender esses 7 princípios tão importantes. E hoje eu falei sobre Leave No Trace, que significa não deixe rastro, e agora você tem conhecimento para potencializar essa forma de pensar, ajudando outras pessoas a entenderem que elas vão estar no ambiente natural e precisam respeitar muito para que ele continue existindo em outras gerações. E eu costumo dizer para as mulheres que estão com a gente em atividades de aventuras incríveis na natureza, que nós somos a escola de super guerreiras disfarçada de turismo de aventura. Nós somos super mulheres, e as super mulheres têm como principal poder a informação, a sabedoria, o conhecimento e a prática, o exemplo. O nosso exemplo é que nos faz sermos tão especiais, com esse grupo
tão privilegiado mulheres na natureza.